Olá, meus tesourinhos, vamos começar mais uma semana de aulas remotas. E nessa semana nós iremos ver o assunto soma e produto das raízes. Existe uma relação entre os coeficientes da equação. Os coeficientes que eu estou falando são os valores de A, de B e de C e as raízes desta equação. Essa relação que existe entre elas, a gente chama essa relação de soma e produto. Ou seja, nós vamos calcular as raízes de acordo com os valores de A, B e C, sem ter necessariamente, às vezes, sem ter que calcular o delta e nem x mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E também a soma e o produto, ela facilita em algumas contas, facilita, e em outras contas nós só fazemos a pedida da questão se nós usarmos soma e produto. Bom, nós vamos ver isso durante as aulas da semana, tá? Então vamos lá. Soma e produto das raízes. Então, sendo x1 e x2 as raízes da equação, em vez de usar x' e x2', eu usei x1 e x2, que é a mesma coisa, tá? As raízes da equação ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, porque se o a não for zero, se o a for zero, a equação não é uma equação do segundo grau. Então nós vamos calcular x1 mais x2, ou seja, é a soma, e x1 vezes x2 é o produto. Lembrando que um exemplo, se eu te der uma equação, e aí você pode achar o x1 e o x2, depois somar, e depois pegar o valor que você achou para o x1 e para o x2 multiplicar. Essa aqui, ela vai fazer você ganhar tempo, tá? Então, vamos lá. Como é que eu calculo a soma? A soma das duas raízes é igual a menos b sobre a. Ou seja, se você quiser saber quanto é x1 mais x2, sem necessariamente descobrir o x1 e o x2, basta você fazer menos, aí o valor de b divide pelo valor de a. Esse valor dá exatamente a soma das duas raízes, e é sempre que isso acontece, tá? E x1 vezes x2 é igual a c sobre a, ou seja, é o valor de c sobre o valor de a. O resultado dessa divisão é a mesma coisa de você encontrar x1, x2 e depois multiplicar os dois, tá? Então, é só lembrar dessa fórmula. x1 mais x2 é menos b sobre a. x1 vezes x2 é c sobre a. Agora a gente vai fazer as questões referentes a soma e produto para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Então, a questão 1, ele pede para você resolver as equações do segundo grau utilizando soma e produto. Então, você vai resolver essas equações utilizando soma e produto, sem ter que fazer delta, depois x é menos b mais ou menos delta sobre 2a. Professor, como é que faz isso? Vamos lá, vamos ver como é que funciona, né? Então, a letra A vai ser quem? X² mais 6x mais 5 igual a zero. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi retirar os valores dos coeficientes. Então, quanto é A? A é 1. Quanto é B? 6. Quanto é C? 5. Então, A1, B6, C5. Aí, agora a gente vai utilizar a soma e o produto. Então, vamos calcular primeiro a soma. Quem é a soma? x1 mais x2 vai ser menos b sobre a. Então, a soma vai ser x1 mais x2 é igual a menos. Aí, quem é b? O menos é da fórmula. Quem é b? 6. Quem é a? 1. Então, menos 6 sobre 1 vai dar menos 6. Então, a soma, quando eu fizer x1 mais x2, vai dar menos 6. Agora eu vou fazer o produto. Então, o produto é quem? x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Então, x1 vezes x2 é igual a, quem é c? 5. Quem é a? 1. Então, x1 vezes x2 é igual a
5 sobre 1 vai dar 5. Então, quem são as raízes? As raízes são dois números que, quando eu somar esses dois números, vai dar menos 6. E quando eu multiplicar esses dois números, vai dar 5. Tem que ser os mesmos dois números, que quando você somar vai dar menos 6. E os mesmos dois números que quando você multiplicar vai dar 5. Bom, existem algumas táticas que a gente utiliza para fazer isso. Então, por exemplo, uma tática para resolver essa questão. Observe. Como o produto, ou seja, a multiplicação dele é positiva, então quando a multiplicação é positiva, quer dizer que os dois são positivos ou os dois são negativos. Por quê? Quando na multiplicação você faz o jogo de sinal. Então mais com mais vai dar mais e menos com menos vai dar menos. Então ou os dois é positivo ou os dois é negativo. Como é que eu sei se os dois são positivos ou os dois são negativos? Aí eu vou para a soma. Então, se a soma for o quê? Se a soma for positiva, é porque os dois são positivos. Se a soma for negativa, é porque os dois são negativos. Então, ó, o produto é positivo. Então, é 2 negativo ou 2 positivo. Quando eu vou para a soma, a soma é negativa. Então, isso quer dizer que os dois números que eu vou encontrar são dois números negativos. Porque o produto positivo e a soma é negativa. Então, dois números que somado vai dar menos 6 e que multiplicado vai dar menos 5. Quem são esses dois números? Esses dois números são menos 5 e o outro número é menos 1. Então, quando você fizer menos 5 menos 1, vai dar quanto? Menos 6. E quando você fizer menos 5 vezes menos 1, vai dar 5. Então, observe que somente com a soma e o produto eu consigo encontrar as duas raízes. Então, a solução do meu problema é menos 5 e menos 1. Ok? Vamos para a letra B. A letra B é quem? X ao quadrado mais 2x menos 35 igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar o valor dos coeficientes. Então, A é 1, B 2, C menos 35. Agora nós vamos procurar a soma. Quem é a soma? Menos B sobre A. Então a soma vai ser menos, quem é B? 2 sobre A, que é 1. Então a soma vai ser menos 2 sobre 1, 2. Então a soma vai dar menos 2. Calculando o produto. Quem é o produto? C sobre A. Então o produto vai ser quem? Quem é C? Menos 35 sobre quem é A? 1. Então, o produto vai ser menos 35 sobre 1 vai ser menos 35. Então, agora você vai procurar dois números que quando você somar vai dar menos 2. E quando você multiplicar vai dar menos 35. Aí, observe. O produto, ele é o quê? Ele é negativo. Então, ó, se o produto for positivo, lembra da outra questão. Se o produto for positivo é porque os dois são negativos ou os dois são positivos. Se o produto for negativo é porque os dois, um é positivo e o outro é negativo, tá? Se o produto é negativo, um número é positivo, o outro é negativo. Porque quando eu fizer menos com mais, vai dar o quê? Menos. Bom, pelo produto eu já sei que um é positivo e o outro é negativo. Aí como é que eu sei quem é o maior, quem é o menor? Então, ó, a soma, aí eu vou para a soma. Se a soma for positiva, é porque o maior número é positivo e o menor é negativo, em módulo, né? Se a soma for negativa, é porque o maior é negativo e o menor é positivo. Então, no caso, a soma ela é o quê? A soma ela é negativa. Então, quer dizer que o maior número em módulo é negativo e o menor é positivo. Então, ó, a soma é negativa, o produto é negativo, então é um positivo e um negativo, né? A soma é negativa, então quer dizer que o maior em módulo é negativo. Então vamos lá, quem são esses dois números? Que quando você somar vai dar menos 2, quando você multiplicar vai dar menos 35, vai ser quem? As raízes são, um número é menos 7 e o outro número é 5. Quando você fizer menos 7 mais 5, subtrai do sinal do maior. O sinal do maior é menos, né? Então, 7 menos 5 vai dar 2. Então, vai ser menos 2. Quando você multiplicar, menos 7 vezes 5, menos com mais vai dar menos. 7 vezes 5 vai dar
35. Então, as raízes que eu estou procurando é menos 7 e 5, ok? Então, vamos lá. A questão 2, essa é uma questão específica que é mais interessante você fazer por soma e produto, né? Então, seja R1 e R2 as raízes. Então, em vez de usar x', x2' ou x1, x2, eu usei R1 e R2, tá? A mesma coisa, são as raízes. Da equação de segundo grau de x ao quadrado menos 6x mais 3 igual a 0. Aí eu quero o valor de R1 mais R2, então essa aqui é a soma. R1 vezes R2 é o produto. E aí eu quero, letra C, quanto é R1 mais 3 vezes R2 mais 3. Letra D, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E letra E, R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado. Aí você vai dizer, professor, é fácil. Por quê? Porque é só eu ir calcular o valor de delta, achar o R1 e R2 e depois substituir aqui e fazer. Bom, essa é uma maneira de se fazer. Mas, por exemplo, se o delta der negativo, aí você não vai encontrar as raízes. Aí você tem que fazer por soma e produto, né? Então, essa questão é específica de uma questão que é soma e produto, além de ter esse problema de o delta ser negativo e às vezes você não encontrar as raízes reais, né? Você ganha tempo fazendo isto, né? Então vamos lá, vamos resolver a questão. Então a questão A, ele quer saber quem é R1 mais R2. Então eu já sei, vou tirar os coeficientes. Então A é menos 2, B menos 6 e C é 3. Vamos fazer a questão A é R1 mais R2, então é a soma das raízes, que eu já sei que é menos B sobre A. Então vai ser R1 mais R2 vai ser menos, que tem o menos da fórmula. O B é quanto? Menos 6 sobre 2. Então, quando eu fizer menos com menos, vai dar mais 6 sobre 2. Então, R1 mais R2 vai ser 6 sobre 2, que vai dar 3. Com isso, nós finalizamos a letra A. Quem é a letra B? R1 vezes R2. Então, quem é R1 vezes R2? É o produto das raízes, que é quem? É C sobre A. Quem é C? 3. Quem é A? 2. Então, R1 vezes R2 vai ser 3 sobre 2. Bom, então, onde tiver R1 mais R2 eu posso trocar por 3, né? Porque é a soma. E onde tiver R1 vezes R2 eu posso trocar por 3 sobre 2. Ok? Então, vamos fazer a letra C. A letra C ele quer saber quanto é R1 mais 3 vezes R2 mais 3. Bom, como eu não calculei quem é R1 quem é R2, eu vou fazer o produto para mim ver como é que funciona, né? Então, fazendo o produto R1, aí eu multiplico primeiro com primeiro com segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então vai ser R1 vezes R2, R1 vezes R2, R1 vezes 3, 3R1, mais 3 vezes R2, 3R2, 3 vezes 3 vai dar 9. Aí o que eu vou fazer? Observe que 3R1 mais 3R2 dá para me colocar fator comum em evidência. Então, por quê? Porque tem um fator que é comum lá nos dois membros, que é, nos dois termos, que é 3. Então, eu vou colocar o 3 em evidência. Então, eu vou baixar R1 vezes R2, baixei, né? Mais, coloquei o 3 em evidência aí. 3R1 dividido para 3 sobra R1. 3R2 dividido para 3 sobra R2. Mais 9, só fiz baixar. Por que eu fiz isso? Ó, porque R1 e R2 eu tenho o valor dele. Esse aqui é o produto. E R1 mais R2 eu tenho o valor dele, que é a soma. Eu vou só substituir. Ó. Quem é R1 vezes R2? O produto. Nós encontramos no slide anterior. 3 sobre 2. Mais 3 vezes. Quem é R1 mais R2? 3 mais 9. Então, vou fazer o produto. Então, vai ser 3 sobre 2, baixei. 3 vezes 3, 9. E o 9 eu baixei. O outro 9 eu baixei. Então, vai ser 3 sobre 2 mais 9 vai dar 18. Tirando o MMC é 2. 2 dividido para 1, 2 vezes 3, 3. 3 dividido para 1, 2 dividido para 1 é 2. Vezes 18 vai dar 36. Então, vai sobrar, em cima vai dar 36 mais 3, vai dar 39 sobre 2. Nesse caso aqui, eu não cancelo o MMC, tá? Eu só cancelo o MMC se tiver uma igualdade
e eu tirar o MMC dos dois lados, ok? Vamos fazer a letra D. Quem é a letra D? R1, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou tirar o MMC. Quem é o MMC? R1 vezes R2. Então, vai ser R1 vezes R2 dividido por R1. Sobra quem? R2. Vezes 1, R2. R1 vezes R2 dividido por R2 sobra R1. Vezes 1 vai dar R1. Observe que em cima ficou quem? R1 mais R2. Que aí é quem? A soma. Por quê? R2 mais R1 é a mesma coisa de R1 mais R2, porque a soma ela é comutativa. Ou seja, a ordem dos fatores não altera a soma. Embaixo ficou R1 vezes R2. Então, em cima a soma, embaixo o produto. Eu vou só substituir. Quem é a soma? Nós encontramos 3. Quem é o produto que nós encontramos? 3 sobre 2. Divisão de fração, o que eu faço? Pego a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Quem é a primeira? 3. Quem é a segunda? 3 sobre 2. Então, o inverso é 2 sobre 3. Então, como é um produto, eu posso cancelar o numerador com o denominador se eles forem iguais. Então, eu cancelei 3 com 3, sobra quem? 2. Apenas 2. Então, com isso, nós finalizamos a letra D. E a letra E, eu quero saber quanto é R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado. Bom, para me fazer essa questão, eu vou ter que utilizar uma artimanha. Eu vou lá para produtos notáveis. Então, produtos notáveis, eles me dizem o seguinte, que quando eu tiver a soma de dois números ao quadrado, é o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, observe. R1 mais R2 ao quadrado, a soma ao quadrado é quem? É o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? R1. Então, R1 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes R1 vai dar R1, 2 vezes R1, 2R1, 2R1 vezes R2 vai dar 2R1, R2, mais o segundo ao quadrado, ou seja, R2 ao quadrado. Então, R1 mais R2 ao quadrado é R1 ao quadrado mais 2R1, R2 mais R2 ao quadrado. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou trocar os membros. Então, o que era segundo membro virou primeiro, o que era primeiro virou segundo. Observe que eu quero quem? R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado. Então, eu vou baixar R1 mais R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado, que é o que eu quero. Vou isolar ele. Vai ficar igual a quem? R1 ao quadrado, R1 mais R2 ao quadrado. Aí esse 2R1, R2 está positivo, eu vou passar ele negativo. Então, observe. R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado é o que eu quero. É a soma elevada ao quadrado menos 2 vezes o produto. R1 mais R2 eu já tenho o valor, então vai ser esse valor ao quadrado. E R1 vezes R2 também eu já tenho o valor. Então, observe, eu vou só substituir. Quem é R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado? Isso aqui é o que eu quero. Igual a R1 mais R2 ao quadrado. R1 mais R2 é a soma. Quanto é a soma? 3 ao quadrado menos 2 vezes R1 vezes R2 é 3 sobre 2. Ok? Então, substituí onde tinha R1 mais R2. Troquei por 3, porque eu já sei da letra A. E R1 vezes R2 é 3 sobre 2, porque eu já sei que é da letra B. Então, vou agora só fazer a conta. R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado é 3 ao quadrado é 9. Menos com mais vai dar menos. Cancelei o 2, porque um 2 positivo, um 2 em cima e um 2 embaixo eu cancelei. Quando é multiplicação posso cancelar. Então, R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado é 9 menos 3, que vai dar 6. Bom, com isso nós finalizamos a primeira aula da semana. Já já nós voltamos com a segunda aula. Tchau, meus queridos.